Tá aí, bom dia, vamos lá. Vou fazendo as questões aqui. Estamos com as questões de geometria analítica. À medida que for precisando de mais informação aí, por exemplo, não está entendendo potências, radicais, operação com raiz quadrada e tal, aí dá uma pausa e para ver isso aí. Então manda uma mensagem, escreve para mim que eu vou ajudando. Vamos nessa. Questão de pontos. Então a gente tem aqui três pontos e ele quer que determine o perímetro do triângulo. Bom, é um triângulo P, Q e R. Só de maneira básica aqui para a gente entender, são 3 pontos. Eu tenho 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A letra P, menos 1 e 4. Eu vou desenhar aqui, ó, de maneira só didática assim, não vou ficar me prestando atenção exatamente onde está não. Então estou botando o ponto aqui para ter uma noção de que ele está no segundo quadrante. Eu vou fazer uma espécie de rascunho. Então Q, né, que é positivo, é 2, 2, então letra Q, com certeza ele está no primeiro quadrante. Então o Q é o 2, 2. E a letra R, que menos 2 e menos 1, que por ele ser negativo X e negativo Y, com certeza está no quarto quadrante, é o R, menos 2, menos 1. Bom, a gente tem aqui as retas que ligam os vértices. E para calcular o perímetro, eu vou precisar calcular cada uma dessas linhas aqui, cada uma dessas distâncias. A fórmula para a distância é a raiz quadrada da variação de x mais a variação de y ao quadrado. Então, para o primeiro ponto aqui, para a primeira reta, eu tenho, vamos lá, eu vou fazer de Q até P. De Q até P, eu tenho o ponto P, que é menos 1 e 4, o ponto Q, que é 2,2. Então a distância QP vai ser a variação de menos 1 menos 2, tá? Vamos ter que subtrair, né? Porque eu quero a variação. Deixa eu só entender aqui. Basicamente eu tenho uma linha reta, o 0 como referência, menos 1 está aqui, o 2 está lá. Quando eu falo que eu quero ΔX, eu quero a distância, delta de distância, a distância de menos 1 até 2. Repara que tanto faz o sentido. Não importa se você vai da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a distância vai ser a mesma. Então, eu preciso andar de menos 1 até 2. Isso é uma diferença. Final menos inicial. Então, vai ficar 2 menos 1. A resposta vai ficar 2 mais 1, que é 3. Tá joia? Então, vai ficar aqui 3 ao quadrado mais... Qual é o ΔY? ΔY é a distância de 4 até 2. A distância é 4 menos 2 dá 2. Tudo elevado ao quadrado. Então vai ficar aqui elevado a 2. 3 ao quadrado dá 9, mais 4, 2 elevado ao quadrado dá 4. Aqui eu tenho a resposta que é a raiz de 13. Vamos deixar assim indicado. Então eu acabei de encontrar a distância QP. Vou fazer de verde. Vamos lá. Próxima distância. A distância PR. Distância P até R. P é menos 1 e 4. R menos 2, menos 1. Então vamos lá. Raiz de menos 2, menos 2, menos 1, né? Vou escrever aqui para ficar melhor. Menos 1, menos 2.
menos 1, menos 2, tudo elevado ao quadrado, mais 4 menos 1 quadrado. Então fica mais 2 menos 1, fica mais 1 ao quadrado. 4 mais 1, né? Então fica 5. Isso tudo na raiz. Então, finalmente, eu tenho 25, que é 5 ao quadrado, mais 1, 26. Dentro da raiz fica 26. A distância calculada, então, de P até R. Vamos ao último segmento de reta. O último segmento de reta é o segmento RQ. Eu tenho R ponto menos 2, menos 1, que vai ser, então, menos 2, menos 2, menos 2, menos o 2, elevado ao quadrado, mais a parêntese, menos 1, menos o 2 ao quadrado. Então, isso aqui fica menos 4 mais menos 3. Finalmente, chegamos a... Bom, 4 ao quadrado dá 16, mais 9. Chegamos àquela conta tradicional, né, comum, que é a raiz de 25, que é a 5. Então, o perímetro é justamente a soma de todos os três lados. Então, o perímetro... Repara que eu vou escrever a frase que vai identificar a operação, né, que eu vou fazer. A operação que eu vou fazer é somar Q até P com P até R mais o segmento R até o até Q, até o vértice Q. Então, QP, raiz de 13, mais a raiz de 26, mais o número 5. E observa que a gente não tem mais nada que possa ser feito, porque 13, a raiz de 13 e a raiz de 26 não podem ser somadas. E, por sua vez, também não podem ser somadas com 5. Apenas raiz de 13 com raiz de 13 nós poderíamos somar. Se fosse o caso, na hipótese de você ter raiz de 13 mais raiz de 13, você chegaria a 2 vezes raiz de 13. Teria como somar. Tá? Mas raiz de 13 mais raiz de 26 não tem operação possível, não. Fechado. Perímetro. Questão encerrada. Vamos à próxima. Na próxima questão eu tenho: a prefeitura localiza-se no menos 900, 300. Então vamos lá, mais uma vez o raciocínio, né? Da gente fazer um desenho, um rascunho, né? Do cenário. Então eu tenho um ponto menos 900 e 300. Não, a prefeitura está aqui, ó. O P de prefeitura é o ponto da prefeitura. E a biblioteca, a prefeitura, vou botar o endereço, né? Menos, vírgula, 300. E a biblioteca está na posição x é igual a 300. Vou botar aqui, né? X é igual a 300 e y menos 900. Então eu tenho uma posição aqui, ó, que é biblioteca. Que é a posição 300 menos 900. Então, a distância em linha reta ele está afirmando que é superior a 1.800. Bom, tem dois cenários, né? O que a gente já fez foi calcular a distância usando a fórmula. Então, a fórmula seria a raiz ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Ou a gente podia verificar aqui que essa distância é justamente a hipotenusa de um triângulo. Então você pode enxergar assim também e calcular a partir do desenho
gerado mentalmente, né? Ou então a partir do desenho, né? Geométrico, você faz o desenho e estimula aí para achar as distâncias vertical e horizontal. Aí quando você tem a distância horizontal e a distância vertical, achar x é o cálculo de Pitágoras. Isso é uma hipótese também. Já que a gente está aqui em geometria analítica, vamos dar ênfase a esse tipo de resolução. Vamos voltar à fórmula. Tá. Então, voltamos aqui à fórmula. Eu quero encontrar essa distância aqui, que nada mais é do que a distância PB. Então, PB é o meu interesse. O ponto P está no endereço menos 900,300 e o ponto B no endereço 300 menos 900. Então, distância PB vai ser, abre a raiz, menos 900 menos o endereço final, que é 300. Isso aqui é o quadrado. Mais 300 menos, menos 900. Abrir parênteses aqui para ficar evidente que há uma operação dentro da outra, hein? A resposta fica menos 1.200 elevado ao quadrado. O sinal vai sair, nem é tão importante assim, mas eu vou deixar aqui informado. De novo, né? 1.200 ao quadrado. Então você tem 1.200 ao quadrado mais 1.200 ao quadrado. Você tem isso tudo dentro da raiz. Então eu tenho 1.200, eu tenho 2 vezes 1.200 ao quadrado dentro da raiz. Tá joia? E uma vez que eu fiz o produto notável aqui e consegui refazer a expressão colocando a multiplicação, eu posso fazer a distributiva. Então fica a raiz de 2 que multiplica a raiz de 1.200 ao quadrado. Bom, a gente já sabe pela propriedade da potência, né, pela propriedade aqui da raiz quadrada, que 1.200 ao quadrado tem um índice 2 aqui dentro, né, que vai, quer dizer, aqui fora, né, que é a raiz quadrada, justamente a propriedade da raiz quadrada. Então esse 2 aqui vai passar dividindo o 2. Então eu fico com 1.200, 2 verde, dividido pelo 2 vermelho. Na hora que eu faço a divisão aí, eu tenho o índice 1, né, o potência 1. E aí, nesse caso, a minha solução vai ser 1.200, raiz de 2, com a unidade de metro. Aí vamos lá escrever então a sentença, né, as questões da CESP de certo e errado. Então, a questão, essa afirmativa aqui é maior do que 1.800, então você tem que perguntar se é maior que 1.800 metros. Aí depende de você conhecer a raiz de 2, né? Então a raiz de 2 é 1,4. Você tem aqui 1,41, que vai multiplicar por 1.200. Vai dar 1.200 multiplicado por 1, né? Depois eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. E em seguida 1.200 de novo, que eu vou multiplicar aqui por 1. Vou só fazer uma translação para a direita, então fica o 0 aqui alinhado. 2, 1 e soma. Vai ter 0, 0, 2, 9, 6, 1. Duas casas decimal, então a minha resposta é 1.692. 1.692 aproximadamente
A pergunta é se é maior do que 1.800 metros. A resposta está errada. Não é. Questão aqui, qual o valor de P para o qual os pontos 1, 2, vou fazer aqui o alinhamento, né? Eu quero que os 3 pontos estejam alinhados, então eu tenho os 3 pontos, não sei, eu vou imaginar que seja uma reta ascendente, e aqui seria o ponto 1, 2, menos 3, fazer o contrário, né? Menos 3, menos 2, aqui o ponto 1, 2, sei lá, eu não conheço, mas esse aqui tem que ser menos P e P. Essa é a condição de alinhamento. Vou traçar uma reta que conecta os 2 pontos que ele ofereceu e o terceiro ponto tem que pertencer a essa reta. Para acontecer isso, para acontecer alinhamento, a gente encontra o determinante copia aqui o menos P e o P. Lembrar sempre de copiar a última linha lá em cima, né? E nosso combinado para fazer o determinante que só é válido para esse esquema aqui de encontrar os pontos. Então, esse determinante aqui tem que ser 0. Vamos então aqui ao formato aqui de cálculo. Então, vai ficar menos P vezes 2. Vai ficar menos 2P. Depois a gente tem 1 menos 2, vai ficar menos 2. Menos 3 vezes P fica menos 3P. Do outro lado, do lado esquerdo, vai ficar P. Mas observa, do lado esquerdo eu troco o sinal. Então vai ficar P, quando eu troco o sinal, eu fico com menos P. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Como eu preciso trocar o sinal, passo a ter mais 6. E finalmente, menos 2 vezes menos P vai dar menos com mais, né? Vai dar mais 2P. Como eu preciso trocar o sinal, eu fico menos 2P. Na hora que eu somar isso aqui, tem que dar 0. Então fica menos P mais 6, menos 2P, menos 2P, menos 2, menos 3P. Só os números, fica mais 6 com menos 2. Então, os números são mais fácil, aqui vai ficar mais 4. E agora vamos somar aqui as variáveis P. Então fica menos P, menos 2P, menos 2P, eu tenho menos 5P, 6, 7, 8. Então menos 8P. Isso tudo aqui tem que dar 0. Então, vai ficar menos 8P é menos 4. Vou multiplicar aqui por menos 1. Passo a ter 8P é 4. Portanto, P é meio. Tá joia? Então, esse ponto aqui, que é o ponto que eu acabei de descobrir, ele é o endereço menos meio, vírgula, meio. E essa aqui é a condição de alinhamento. Menos meio, vírgula, meio. Então, quando eu jogo aqui, eu construí a equação da reta. Quando eu encontro a equação da reta e jogo menos meio e meio, ele é um ponto que pertence a essa reta, portanto, condição de alinhamento leva a gente a encontrar um ponto P, né? Que ele aqui está exigindo aqui que 1 seja o oposto, né? O x seja o oposto a y e o y o oposto a x, tanto faz. Mas essa condição aqui, a gente encontra o ponto menos meio sobre meio. E isso aproveita para responder a questão seguinte, porque a questão seguinte pergunta quais são os valores de P para os quais os pontos são vértices de um triângulo. Repara que se o valor de P for meio, vai ser uma linha reta. Qualquer
P, qualquer P diferente de meio, dá para criar triângulo. Tá? Então, qualquer P diferente de meio, você passa a ter um triângulo desses pontos. Tá? Então, o triângulo A, vértice B, vértice C, passa a ser possível desde que P seja diferente de meio. Falou? Próxima. Qual o valor de P? Não, essa aqui eu já fiz. Determine o coeficiente angular da reta. Ela passa pelos pontos A e B. A seguir, encontre a sua equação na forma reduzida. Então, vamos lá. Equação da reta. Mais uma vez, a ideia é montar a nossa matriz, menos 4... Não, 4 menos 1, menos 3, 1. E aqui a gente não tem o terceiro ponto. Então, a gente vai botar o endereço x, y. Lembra que lá em cima também você vai copiar x, y. Esse é o formato aqui que faz as coisas andarem bem mais rápido. As coisas vão andar bem mais rápido aqui. Então, vai ficar menos... Vamos lá, diagonal aqui, ó. Menos x. Aqui, 4. Menos 3, y. Aqui do lado esquerdo a gente inverte o sinal, então em vez de ficar 4y, fica menos 4y. Menos menos dá mais, fica mais 4, não, mais 3, né? Menos menos dá mais 3, troca o sinal, fica menos 3. E finalmente aqui, x fica menos x. Na hora que eu somo isso aqui, tem que dar 0. É a condição de alinhamento, né? Então fica menos 4y, menos 3, menos x, mais 4, menos 3z. Aqui eu tenho menos 2x, menos 3 com mais 4 dá mais 1. E agora vamos lidar aqui com y. Desculpa, aqui é y. Menos 3 e menos 4 fica menos 7y. Tá? Então esse aqui é o formato da equação. Vamos simplificar a equação aqui, colocar ela no formato reduzido. Menos 7y é 2x menos 1. Então, repara que para o formato reduzido, na forma reduzida, você tem que deixar y sozinho, do lado esquerdo, né? Vou multiplicar aqui tudo por menos 1. E aí eu passo a ter 7y menos 2x mais 1. Y é menos 2x sobre 7 mais 1 sobre 7. E automaticamente, agora ficou fácil, né? Ficou fácil de identificar a equação da reta. Na equação da reta, o coeficiente angular. Então, de verde aqui, eu tenho o coeficiente angular é menos 2 sobre 7. O coeficiente linear, não foi pedido, tá? Esse seria o coeficiente linear. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo passar vocês aqui para outra tela. Aqui o endereço. O endereço é 4 e menos 1. E embaixo eu tenho menos 3 e 1. Então a equação da reta fica aqui, ó.
fica menos 2x menos 7y mais 1. Tá? Essa é a equação da reta. Aí no momento que você isola aqui do lado direito, ó, eu fiz a equação reduzida da reta. Ó. Você vê que fica y igual a menos 2 sobre 7 mais 1 sobre 7. Tá? Exatamente como a gente calculou lá na questão. Agora aqui a gente tem o forneça um único valor de K para que sejam paralelas retas de equações. Eu quero que seja paralela y 2x menos 1, que seja paralelo a 6x mais ky mais 4. Deixa eu só deixar o y em evidência. E aí você repara o seguinte, para que as retas sejam paralelas, né, eu estava mostrando ali justamente uma reta, e o coeficiente angular da reta é isso aqui, né? Para que eu tenha uma outra reta paralela a essa daqui, o que se mantém é o coeficiente angular. Então repara que o que eu preciso para que essa equação, né, para que essa equação da reta seja paralela a essa daqui, preciso que verde seja igual a verde. Ou seja, 2, a condição de paralelismo depende que o coeficiente angular seja igual. Se o coeficiente aqui angular é 2, tem que ser igual a menos 6 sobre K. Então, vou subir com K aqui, né? E vou descer com 2. Vai ficar K é igual a menos 6 sobre 2. K é igual a menos 3. Então, para a letra A, as retas sejam paralelas, eu igualo o coeficiente angular, e esse coeficiente angular depende de eu ter as duas equações no formato reduzido, tá? Então é obrigatório chegar ao formato reduzido. E o formato reduzido, justamente o y fica em evidência. Vamos ao próximo, a letra B. Na letra B eu tenho y é 2x mais k e kx menos y mais 1 é 0. Menos y é menos kx menos 1. Aí necessariamente aqui eu multiplico tudo por menos 1. O y tem que ficar positivo na equação reduzida. Mais kx mais 1. De novo, eu quero que eles sejam retas paralelas. Então, eu vou fazer para o outro lado, né? Vamos dizer que seja uma reta assim. Que não é, né? No caso aqui. Se eu quero que as duas retas sejam paralelas, o ângulo, o coeficiente angular tem que ser igual. Então, esse ângulo aqui, exatamente esse aqui. Exatamente esse aqui. Então, 2 tem que ser igual a K. A condição de paralelismo é que K seja igual a 2. Então a letra B, K é 2. Determine o K para que seja perpendicular. Então agora a gente tem um caso especial. Tem que o valor de K para que seja perpendicular. Vamos lá. Para que as retas sejam perpendiculares, o coeficiente angular da primeira reta com o coeficiente angular da segunda reta, primeira reta com o coeficiente angular da segunda reta tem que dar 1. Aliás, menos 1. Essa é a condição para eles serem perpendiculares. Então tem que memorizar isso, tá? A condição para que as retas sejam perpendiculares.
Vamos nessa. Pega aqui o 3x menos 2y menos 2 igual a 0. Vamos então encontrar a equação reduzida isolando o y. Multiplicar por menos 1. Ficar 2y é mais 3x. E agora a gente passa o 2 lá para baixo. A próxima fica x mais 2ky mais 1 é 0. Então 2ky é menos x menos 1. Bom, menos x menos 1. E agora a gente vai isolar o y. Então vai ficar menos x sobre 2k menos 1 sobre 2k. Então, a regra para a gente chegar lá é usar a fórmula, né? Então vou pegar o coeficiente angular dele aqui e o coeficiente angular desse aqui. E isso aqui multiplicado tem que dar menos 1. Então vai ficar 3 sobre 2, que multiplica menos 1 sobre 2k, tem que dar menos 1. A multiplicação de frações ela é feita horizontalmente, né? Nesse caso aqui não tem nada que possa ser simplificado, então a conta é essa mesmo, então vai ficar menos 3 sobre 4k. É menos 1. Vamos subir aqui com... A gente sobe aqui com... Vou subir com k e descer com menos 1, né? Operação inversa. Vai ficar menos 3 sobre menos 4 é k. Então k vai ser 3 sobre 4. E a próxima questão, determinar a equação da reta que passa pelo ponto médio do segmento A e B. Ponto médio. Ponto médio é um endereço, né? Ponto médio é um endereço. Então você tem que dividir, né? Vamos calcular o valor aqui de x e o valor de lá, depois do ponto e vírgula vai ser o valor de y. Então você vai somar 2 mais 4, dividir por 2. 4 mais 8, e dividir por 2. Então vamos lá, de novo. Estou fazendo 4 mais 8. E aqui do lado esquerdo, ó, 2 e 6. Por isso que eu somei errado. E aqui é 2 e 6. Agora está certo. Então o ponto médio é um endereço no plano cartesiano. 2 mais 6 dá 8, 8 divididos por 2 dá 4. O próximo ponto é 4 mais 8 é 12, 12 divididos por 2 dá 6. Esse é o endereço do ponto médio. Ele quer que você determine uma equação da reta que passa pelo ponto médio de extremos. Então passa por aqui e é perpendicular ao segmento AB. Tá? Passa por aqui e é perpendicular ao segmento AB. Então vamos calcular aqui a equação da reta. Então, a equação da reta vai ficar 2, 4, 6, 8. X, Y. Copio o x, y lá em cima. Vou encontrar a equação da reta aqui. Vou organizar melhor isso aqui.
Então eu já sei que o ponto médio é esse aqui. Eu quero calcular a equação da reta, que passa por 2, 4, 6, 8, xy. Aqui em cima eu também copio xy e vamos operar. Vai ficar 4x (8 vezes 2, 16). 6 vezes y, 6y. Lado esquerdo, 2y menos 1, então fica menos 2y. 4 vezes 6 dá 24. Menos 24. 8x negativo fica menos 8x. Passar a régua aqui. Menos 2y, menos 24. Menos 8x, mais 4x, mais 16, mais 6y é 0. Menos 2y, mais 6y dá mais 4y. Menos 24, peraí, menos 8 com mais 4 dá menos 4x. Menos 24 mais 16 eu tenho que menos 8. Isso aqui dá 0. Dá para dividir a equação inteira por 4, né? Deixa eu dividir a equação inteira por 4 aqui. Fico com y menos x menos 2 é 0. A equação fica mais x mais 2. Então eu já sei quanto é o coeficiente angular, sei lá, dessa equação aqui eu vou chamar de coeficiente ms. Então o coeficiente angular ms é 1. Repara que ele pediu que a gente encontrasse uma equação, né, de uma reta que passasse pelo ponto 4, 6. Então ele tem que passar por esse ponto aqui 4, 6. E que seja perpendicular ao segmento AB. Passe por esse ponto, seja perpendicular ao segmento AB. O segmento AB vamos dizer que seja esse aqui. Tá? Então, ele quer uma reta que seja perpendicular a AB e que passe pelo ponto P. Ele quer uma linha que é assim, ó. Aí o que acontece? Já encontramos o coeficiente de AB. Eu vou chamar aqui de AB, acho que é melhor, né? Vou botar aqui AB. Então, M de AB já está encontrado. Falta encontrar agora o coeficiente dessa reta aqui verde. Mas a gente já sabe que se for perpendicular, o coeficiente da primeira vezes o coeficiente da outra, vou chamar essa aqui de ms, tem que dar menos 1. Se a gente já calculou aqui e deu 1, então ms é menos 1. Bom, a gente já sabe então o coeficiente angular dessa reta que passa pelo ponto P. O coeficiente angular é menos 1. Deixa eu abrir aqui uma outra página aqui. Uma vez que você sabe que o coeficiente angular está calculado, a equação da reta ela é padronizada, né? A equação da reta é y, quer dizer, o coeficiente da reta que multiplica x mais um valor aqui que é o coeficiente, que eu vou botar a letra B, né? Que é o coeficiente linear. Então, genericamente, eu tenho uma equação assim. O valor de ms eu já conheço, que é menos 1. Vou substituir usando caneta azul. O valor de ms eu já conheço. O valor de y e de x
são variáveis, né? E o valor de B, quer dizer, eu passo a ter três dúvidas, eu não sei nem Y, nem X, nem B. Mas eu sei que ele passa pelo ponto P. Então, para o ponto P, para o ponto 4, 6, existe uma regra. Quando o X vale 4, o Y vale 6. Quando o X vale 4... então dá para a gente substituir e achar o valor de B. Quando o Y vale 6, o X vale 4, dá para calcular B. Então vai ficar 6 menos 4 mais B. B vai ser 6 mais 4, B é igual a 10. Então a equação genérica é do tipo positiva, coeficiente angular positivo, MS, e mais 10. É a equação da reta perpendicular ao segmento AB e ao mesmo tempo passa pelo ponto médio 4, 6. Vamos lá, faltam as últimas duas questões. As últimas duas questões vão fazer resolução de circunferência, né? Então, já que a gente tem aqui uma questão de circunferência, vamos lembrar aqui da fórmula, que a fórmula básica, né, a fórmula geral, ela é simples, muito simples de decorar. Ela é parênteses x menos xc mais y menos yc, que é igual a r ao quadrado. Sendo o centro designado pela posição xc, yc. E o raio é a letra R, né? Então, o raio designado pela letra R. Vamos nessa. Agora vamos voltar um pouquinho para falar de produtos notáveis. Quando eu tenho o cenário x, aqui elevado ao quadrado. Quando eu tenho o cenário x mais x menos xc, olha lá, ao quadrado, eu vou pegar, por definição, o primeiro e elevar ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro, que é x, que multiplica o segundo, que é xc, mais xc ao quadrado. Essa mesma ideia vai ser utilizada para falar do y, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para y, menos yc ao quadrado é o primeiro ao quadrado, que é y ao quadrado, menos duas vezes yc mais yc ao quadrado. E a gente vai precisar disso aqui, porque a equação que ele deu é uma equação desenvolvida. Ela é uma equação desenvolvida, não é essa equação que designa imediatamente os endereços do ponto C, que é o centro. Então, se a gente tivesse imediatamente aqui na questão a equação geral, no modo simples, a gente teria informação imediatamente do centro com a posição do xc e do yc. Mas isso não aconteceu, ele deu a equação desenvolvida. Então, vamos tratá-la. Eu vou copiá-la aqui já organizando. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4x mais algo mais y ao quadrado mais, olha aí, ó, menos 2y. Vou botar menos 2y mais alguma coisa igual a... eu vou passar o menos 4 para o outro lado, vai ficar mais 4. Então, a gente tem aqui duas caixinhas que a gente tem que completar. E para isso,
a gente vai contar com o apoio do que a gente tem aqui em cima. Então a gente tem a informação aqui, ó, de como vai funcionar esse item, esse termo aqui do meio. Então o termo do meio ele é construído a partir de menos 2 vezes xc. Porque o x já está aqui, né? O x ele está aqui, ó. O rosinha está aqui. O que está associado a ele, o coeficiente do x, lá em cima é menos 2 vezes xc. Então, para entender, menos 2 xc é 4. Cá embaixo. É 4. Então, quanto é que vai dar xc? Agora é a resolução da equação, né? Multiplico aqui por menos 1. Vai ficar 2xc é menos 4. Portanto, xc é menos 4 sobre 2, menos 2. Opa, já achei quanto vale xc. Então, xc vale menos 2. Tá joia? E no momento que ele vale menos 2, tá? Eu vou reescrevê-lo aqui já. Ó, vai ficar menos 2. No momento que isso aqui vale menos 2, para a equação ficar correta, esse último termo aqui, eu vou colocá-lo. Então, como é que eu faço para colocá-lo aqui? Ó? Eu vou botar o valor de xc elevado ao quadrado. Então, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Mesma coisa agora para a parcela y. O que a gente tem na parcela y é menos 2. O menos 2 vai ser igual a menos 2 yc, tá vendo? Yc. Então, vamos lá montar a equação. Menos 2 yc é menos 2. Portanto, yc é 1. Pronto, já encontramos aqui yc. Vamos agora organizar o terceiro termo, né? Então, o terceiro termo aqui é yc elevado ao quadrado, ou seja, 1 elevado ao quadrado. E, obviamente, que se a gente está incluindo na lateral esquerda, né? Se eu estou incluindo aqui na lateral esquerda esse termo e esse termo aqui, eu tenho que fazer o mesmo na lateral direita. E é assim que eu vou evidenciar quanto vale r ao quadrado. Então, na hora que eu fiz um input aqui de 4, né, que menos 2 elevado ao quadrado, é 4. Então, vou acrescentar isso lá do lado direito. Deixa eu só carregar para cá. Então, eu vou acrescentar aqui mais 4 e vou acrescentar aqui mais 1. Pronto, agora a equação ficou balanceada, porque eu fiz o acréscimo aqui do que estava faltando e fiz o acréscimo na lateral direita para compensar e manter equilibrada a equação. O resultado aqui é 9. Então, eu já sei que r ao quadrado, ó, r ao quadrado vale 9. Se r ao quadrado vale 9, então r vale 3. E esse aqui é o resultado final. Eu tenho o centro em menos 2 e 1 e o raio igual a 3. Tá joia? Vamos lá então. O que a questão quer? Eu quero a reta S determinada pelos pontos. Bom, veja lá, vamos lá. Sejam a circunferência y da equação e a reta S determinada pelos pontos 3.0 e 0.2. Indica a equação da reta R que passa pelo centro da circunferência e é paralela à reta S. Eu já achei aqui o centro da circunferência. Agora vamos determinar agora a equação da reta, né? A equação que passa pelos pontos 3.0 e 0.2. Muito bem, então tendo o valor do centro e o valor do raio, vamos ao que a questão pede. A questão pede que você encontre a reta S, que é determinada pelos pontos 3 e 0, 0 e 2. Então eu vou encontrar aqui a reta R, a equação da reta R depende da gente fazer as diagonais, vai dar 0,
aqui vai dar 6. Aqui vai dar 0. Vamos agora às diagonais invertidas. Eu vou ter aqui 3y. Então, como eu tenho que trocar de sinal, fica menos 3y, 0 e 2x. O sinal trocado fica menos 2x. Como é uma equação e essas três pontos têm que estar alinhados, eu sei que o det, né, a determinante é 0. Aí eu vou somar menos 3y menos 2x mais 6 igual a 0. Deixa eu eliminar aqui, vou botar y em evidência. Muito bem. Bom, então agora eu encontrei o coeficiente angular. O coeficiente angular aqui é menos 2/3. O que eu quero? Eu quero que ele tenha um coeficiente angular de menos 2/3 e que passe pelo centro da circunferência. Bom, a equação padrão da reta é mx mais b, sendo m o coeficiente angular e b o coeficiente linear. Bom, o coeficiente angular está definido, é menos 2/3. Então, deixa eu substituir aqui, vai ficar menos 2/3. O valor de x mais b é y. Mas tem mais, eu quero que ele passe pelo ponto que é justamente o centro da circunferência. Então eu já tenho um ponto definido, ele vai passar por menos 2 e 1, que é justamente o centro da circunferência aqui, ó, definido no item anterior, ó, menos 2 e 1, ele vai ter que passar nesse endereço. Para ele passar nesse endereço, o que a gente tem é uma definição do valor de x e do y. Então, basta substituir. Então, qual o valor de x? Menos 2. Então, vou colocar aqui menos 2. Vou copiar aqui menos 2/3. O valor de y é 1 mais b. E agora a gente vai encontrar o valor de b, da equação da reta, né? Então, vai ficar b é 1 menos 2 dá mais 4/3, tá? Então eu passo isso aqui, eu passo esse valor aqui, esse termo para a esquerda, ele vai trocar de sinal, né? Eu vou trocar de sinal, ele vai ficar positivo, tá? Menos 2 vezes 2 dá menos 4/3. Tá joia? Então, por causa disso aqui, eu passei esse termo aqui, eu passei para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, ele troca de sinal. Então, aqui fica mais 2/3 vezes menos 2, por isso dá menos 4/3. Então, o cálculo aqui para B repete o denominador. Aí eu fico com 3 divididos por 1 dá 3. 3 divididos por ele mesmo dá 1. E eu faço a multiplicação. Então vai ficar 3 vezes 1, 1 vezes menos 4. 3 vezes 1 dá 3, menos 4. O resultado dá menos 1/3. Esse é o valor de B. Então é a equação final da reta, que passa pelo centro e é paralela à reta S. A equação da reta é y é
menos 2/3 mais, não, menos, né? Nesse caso aqui seria menos 1/3. Para a próxima aqui, questão, última questão. A última questão é a reta da equação x igual a 3 é tangente à circunferência de equação da circunferência. Só checar essa questão aqui se está tudo certo. Vamos lá para a última questão. A reta de equação x igual a 3, então vou desenhar aqui. O x igual a 3 seria 1, 2, 3 e uma reta. Essa aqui é a reta x igual a 3. Não importa o que acontece com o valor de y, x vai ser igual a 3. Então essa aqui é a reta que ele diz que é tangente à circunferência da equação. Então, a circunferência da equação. A equação da reta está aqui, a gente já sabe que o formato mais agradável para a equação da circunferência é esse aqui, que dá todos os parâmetros imediatamente. Então, esse formato desenvolvido, a gente tem que desembrulhar ele, né, refazer o formato para que ele se apresente desta forma aqui. Então, vamos refazer aqui, organizando as variáveis. Eu tenho x ao quadrado mais 4x mais alguma coisa mais y ao quadrado menos 2y mais alguma coisa que vai dar menos k. Vamos nessa então. Eu já sei de antemão que essa aqui é uma equação que a gente já trabalhou, né? Deixa eu até puxar ela aqui, ó. Porque a gente trabalhou exatamente essa equação, ó. A equação mais 4x menos 2y. E aí o valor, né? Foi exatamente esse mesmo exemplo. Provavelmente a questão aqui está conectada, eu que não tenho essa informação se ela faz parte de uma única prova. Mas como essa equação aqui já foi trabalhada, eu já sei quanto é que vale os valores de xc, que é menos 2, e yc, que é 1. Tá vendo? Então, à medida que eu sei isso aí, ó, eu vou substituir lá direto. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, que eu vou acrescentar para ser justo e equilibrado. No momento que eu acrescentei aqui, eu vou acrescentar do lado de lá também. Então, vai ficar 4 mais 1. E esse valor aqui, ó, para que seja tangente, eu já encontrei a posição do centro. O centro está em menos 2, 1. Né? O centro aqui é menos 2 e 1. Se tiver com dúvida, volta o vídeo para a questão anterior, que ele vai mostrar. Eu vou te mostrar como é que faz para achar menos 2 e 1. Inclusive lá naquele exercício tem o produto notável desenvolvido, então está bem fácil de entender a sistemática. Bom, o centro é menos 2 e 1. Deixa eu achar o endereço. Vai ficar menos 2, que é menos 2, e sobe 1. Pessoal, para a circunferência aqui ser tangente, quanto é que tem que dar esse raio? Né? Se o ponto de centro está aqui, ó, se o ponto de centro está aqui, vou marcar de vermelho. A circunferência para ser tangente, ela tem que passar aqui assim, ó. Ou seja, o raio dela tem que ser necessariamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser 5. O raio tem que ser 5. Tá? Se o raio é igual a 5, a informação que eu vou colocar na lateral direita da equação é 25. Né?
todo esse quadro marcado aqui de laranja, ele tem que valer 25. E agora eu vou achar o valor de K. Então vai ficar menos K, que é igual a 25, menos 4, menos 1. Vai dar 20. Aí eu troco de sinal, fica K igual a menos 20. Com isso a gente encerra a revisão de geometria analítica. Qualquer dúvida, escreve para mim. Até mais. Um abraço.